Ainda mais. A Bíblia fala de línguas devocionais. Adorarei em espírito. Oh, aleluia. Pode continuar nessa mesma melodia, nessa mesma música, mas levanta tuas mãos. Aleluia. Só o coro do aleluia. Oh, te rendemos graças. Nos inclinamos a ti. Grande eu sou. 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 No livro de João, Jesus fez grandes declarações, mas uma delas foi: eu sou. Eu existia antes de Abraão. Ele estava assumindo que ele era aquele, o eu sou, que se manifestou a Moisés na sarça ardente. Eu declaro manifestações divinas que você nunca tocou. Não basta saber que Ele existe, temos que estar com Ele. Como Jó disse: eu te conhecia de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Meus olhos te veem. E eu vou te conhecer mais. Conhecer o teu caráter, conhecer tua voz e os teus caminhos, tua presença, tua vontade, tua majestade, tua glória. O caminho foi aberto. Tudo já está feito. Uma profundidade chama outra profundidade. As águas vão subir nestes dias. Ele vai nos dar olhos para ver e ouvidos para ouvir.
Porque para aqueles que o amam, Ele vai manifestar coisas que olhos nunca viram e ouvidos nunca ouviram. Só um pouco mais, levanta as tuas mãos. Eu percebo o espírito de revelação vindo. O espírito de revelação vindo. Não é porque a gente já tem uma medida que experimentou todas. Obrigado, Senhor, por espírito de revelação e conhecimento. E à medida que permanecemos diante de Ti, somos transformados pelo Espírito na face de Cristo, de glória em glória. Obrigado, Senhor. Você pode ir sentando. Oh, aleluia. Só o teclado e a flauta um pouquinho mais. Obrigado. Nosso coração se enche de gratidão, Senhor. Enquanto muitos correm de Ti, nós corremos para Ti. Podemos ouvir Tua voz dizendo, como o Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu ouço tão claro que está lá no livro de 1 Samuel. Eu honro os que me honram. Amamos Tua presença. Amamos Tua palavra. Mas também amamos Tua presença. Somos o povo da palavra, mas também somos o povo que apreciamos e carregamos Tua presença. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Obrigado ao grupo de louvor. Obrigado, vocês podem sentar. Vou dar um descanso ali ao tecladista, daqui a pouco eu chamo ele. Aleluia. Diga comigo, já que eu vim, eu vou receber tudo. Aleluia. Graças a Deus. Eu sei que muitas vezes pensamos que quando fala sobre um tempo de ensinamento de louvor e adoração, parece ser só para aqueles que têm essa chamada aqui na igreja. Mas sabe, irmãos, louvor e adoração é para todo filho de Deus. Amém? Agora Deus vai capacitar alguns que vai ter habilidade para tocar, uma voz mais bonita, né? Gisele aqui, uma bênção, tenho acompanhado já há alguns anos, que lindo. Minha esposa, né? Eu não ia casar com uma mulher desafinada, eu não ia aguentar. Quando eu a vi cantando, eu digo, gostei, eu acho que eu vou casar com ela. Mas mais linda do que a voz dela é ela, né? Nós fizemos 9 anos de casados, que coisa maravilhosa. E Deus me deu de presente, amém? Aleluia. Você está pronto para a gente mergulhar um pouco mais? Nós tivemos agora no mês de fevereiro, na cidade de Mossoró, e lá tem algumas piscinas termais, e você não pode entrar na mais quente, você começa a dar menos, e vai pulando de uma para outra, e eu lembro que eu pulei, eu acho que umas 4 ou 5, cheguei lá na de 43 graus, e que coisa maravilhosa, mas você não pode começar a dar mais quente, você vai gradativamente mergulhando. Eu creio que Deus tem umas piscinas termais aqui. Daqui para domingo a gente vai ser, né, tomado por novas dimensões, novas esferas no reino do Espírito.
onde vamos apreciar coisas que talvez nunca contemplamos. Talvez você diga, onde está isso na Bíblia? Quando Deus chamou Moisés na sarça que falamos aqui há pouco agora, lá estava Moisés na sarça, e foi um dos momentos em que Deus se apresentou dizendo, eu sou, que é o nome Jeová, e que tem um sentido de que eu revelo a mim mesmo, eu me revelo a você. E nesse nome vieram os 7 nomes redentivos, El Shaddai, né? O melhor, eu errei, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Raá, né? As manifestações dos nomes de Deus, ele foi se demonstrando, mas foi ali na sarça que ele disse, eu sou. Quando nós o adoramos e o reconhecemos, deixa eu te dizer, ele vai se manifestar e revelar coisas que talvez a gente até já ouviu, mas nunca experimentou. Ele está dizendo, eu vou me revelar a você. Amém? E pensando um pouquinho sobre essa vocação de adoração, que não só é dos que estavam aqui, é de cada um de nós. Eu estou com algumas coisas aqui dentro de mim, né, pensando nesse tema de presença, de música, né, existe mesmo essa intensidade de música na Bíblia. Deus está restaurando essas coisas em nós. Eu sentado ali enquanto o Gil ministrava, a gente fica borbulhando também, quem vai ministrar junto, tantas coisas saltam dentro de nós, né? Porque Davi falava e dizia, cantai um cântico novo ao Senhor. Eu declaro, irmãos, que essa presença vai nos inspirar a virem canções novas, que talvez vão ser cantadas aqui, mas que talvez sejam somente cantadas no seu quarto, no seu carro, porque você nem vai estar com um gravador para registrar, mas vai ser algo tão novo, que é fruto da presença, que é fruto da gratidão, que é fruto do conhecimento de Deus, do estar com Ele. Sim, é fruto da palavra dentro de você, mas os tempos estando com Ele vão fazer com que brote cânticos novos, que Paulo disse, olha, vocês vão falar entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais. Eu declaro, irmãos, que fruto dos nossos tempos com Deus, vão vir canções novas. Vai ser uma experiência tão profunda, que isso vai redundar em um louvor e uma adoração, que vai borbulhar, que vai subir como incenso para Deus. Posso ouvir isso de você, uma concordância? Diga amém. Diga, eu vou entrar nessas coisas. Abre comigo em Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51. Esse é um texto que o profeta Isaías vai falar sobre Sião. Diga comigo, Sião. E talvez você esteja pensando e perguntando, mas Sião não é algo do Velho Testamento? É, mas também é do Novo. Diga comigo, é do Velho, mas é também do Novo. Olha para cá. Quando falamos da Sião no Velho Testamento, é aquela Sião lá em Jerusalém, em Israel, na cidade de Davi. Quando falamos da Sião do Novo Testamento, não está na esfera terrena, mas está na esfera celestial. Tudo bem? Quando falamos na esfera celestial, eu tenho três textos no Novo Testamento, que falam da Sião para nós, igreja, que não é terrena, porém é celestial. Hebreus capítulo 12, verso 22 diz assim: tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém, aonde estão as hostes, os anjos, os espíritos dos justos aperfeiçoados, Jesus, o mediador da nova aliança, o sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Aí ele diz, tendes chegado. Fisicamente nós estamos aqui,
mas alguns minutos, pode vir? Alguns minutos atrás, nós estávamos de mãos levantadas, ministrando a Ele. Fisicamente, continuávamos aqui. Porém, espiritualmente, nós chegamos lá. Deixa eu te dizer, o seu louvor não ficou embuluando aqui dentro. O seu louvor chegou num lugar chamado trono de Deus. Diga comigo, em espírito, eu cheguei lá. Um outro texto que fala de Sião no Novo Testamento é Apocalipse 14. Quando diz de Jesus no Monte Sião, lá, não de Jerusalém terrena, e que os 144 mil testemunhas de Israel, 12 mil de cada tribo, são achados diante do trono. Então, fala de Sião lá em cima, celestial. E o outro texto está lá em 1 Pedro, que nós vamos ler depois de Isaías 51. Você achou Isaías 51? Amém. Vamos lá, eu vou ler a partir do verso 1 e você me acompanha. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Porque o Senhor tem piedade de Sião. Vamos continuar aqui juntos. Terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. É muito curioso que essa promessa que Deus fala de piedade para Sião, ela se cumpre na igreja. Eu vou dizer aqui de cor, mas você pode anotar. Lá em Atos, no capítulo 3, no primeiro discurso, o primeiro momento de Pedro, pregando para os judeus, falando para os judeus, olha, vocês podem se converter, convertei-vos e serão cancelados os vossos pecados. Daí ele fala, porque o Senhor que está no trono, que foi tomado, dele, da presença do Senhor, fala comigo, presença do Senhor, virão tempos de refrigério. Diga comigo, da presença, tempos de refrigério. No verso 19 e 20, Pedro continua dizendo que Deus há de restaurar todas as coisas. Todas. Deus não só restaurou a cada um de nós com um novo nascimento, está restaurando nossa alma, está restaurando nosso corpo, vamos alcançar um corpo perfeito. Deus vai até mesmo restaurar essa terra. Você sabe que essa terra vai ser restaurada? Diga comigo, Deus é um Deus de restauração. Vamos dizer juntos? Vamos dizer juntos, Deus é um Deus de restauração. E aqui, volta o texto lá para mim, o último versículo. Terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. O que é que Deus vai restaurar? Deus vai restaurar todas as coisas ao que era original. Essa terra, Jesus vem 1000 anos, vai passar por um processo de restauração, mas depois dos 1000 anos vai ser destruída por fogo. Mas a terra diz, a Bíblia diz, haverão novos céus e nova terra. Ele vai restaurar como antes da queda.
Diga comigo, Deus ama restaurar. Agora, Ele criou o homem e colocou no jardim do Éden. E me veio esse tema, o plano original da adoração de Deus. Como era o plano original da adoração de Deus? Eu gosto do que W. Kenyon diz num dos seus livros, que Deus passou 6 dias criando a terra, ou colocando tudo em ordem. No 6º dia Ele criou o homem, e no 7º descansou. Deus criou a terra para servir o homem, e Deus criou o homem na terra para servir a Ele. Diga comigo, nós fomos criados para a presença, para a adoração, para conhecer quem Deus é. Na adoração nós vamos como que mergulhar no próprio caráter de Deus. Paulo diz que nós vamos conhecer as profundezas de Deus. Eu, quando dou aula de caráter de Deus, eu digo que eu uso a primeira imagem, é um diamante com muitas lapidações, muitas facetas. Porque à medida que nós vamos conhecendo Deus, é como uma faceta nova de um diamante que eu ainda não tinha parado para observar. Ele está dizendo, eu quero me manifestar para você mais ainda. Eu quero revelar quem eu sou para você. Eu quero que você me conheça. Quando Deus disse, eu sou Jeová Rafá, Ele estava dizendo, eu vou me manifestar como aquele que te cura agora. Eu sou Jeová Nissi, eu vou me revelar como aquele que te dá vitórias, o Senhor é a tua bandeira. Eu sou Jeová Roi, eu sou o Senhor que é teu pastor e nada te faltará. E assim por diante, Jeová Tsidkenu, eu sou o Senhor tua justiça. Jeová Shammah, eu sou o Senhor que está ali, a minha presença. Eu creio que Deus quer que nesse tempo nós tenhamos experiências que vão ficar, mas que nós vamos carregar com sua presença. Algo diz lá na Bíblia, em Atos capítulo 5, que Pedro andava e sua sombra, eu estou andando aqui, minha sombra está mexendo, a sua sombra curava as pessoas. Eu declaro que a gente não vai carregar a presença de Deus numa medida tão rala, você entende essa linguagem, que não vai afetar por fora. Mas eu declaro que nós vamos ter experiências com a presença de Deus, e elas vão aumentar, que vão chegar os dias que a gente nem está tão consciente do que às vezes a gente diz da unção, da presença manifesta, mas a gente vai entrar em lugares e a presença de Deus em nós impregnada vai causar um impacto nas pessoas e nos demônios. E nas doenças, como Atos 19 diz, que as doenças fugiam dos lenços que vinham, que estavam sobre o apóstolo Paulo. Eu não sei se você já ouviu falar de uma mulher chamada Maria Udoofeter, uma mulher muito ousada, além do seu tempo no contexto da igreja cristã, no final do século XVIII, século XIX, e que os historiadores dizem que ela era como um contender da presença de Deus. Quando ela chegava em cidades, mudava a atmosfera espiritual daquelas cidades. Eu estou percebendo aqui, eu nem pensei em falar nessa mulher. Deus está dizendo, eu quero levar uns homens bombas, mulheres bombas, que vão entrar em lugares e vão mudar a atmosfera de alguns lugares. Agora eu me lembro certa vez uma ministração, 1992, 3, um pregador, um grande pregador dizendo o fluxo e o refluxo. Eu libero da presença, mas eu tenho que me encher de novo. Eu não posso fazer um teatro, eu tenho que ter estado com Ele para transmitir Ele. Jesus, quando desceu do monte na transfiguração,
Os discípulos, Senhor, nós não conseguimos libertar esse jovem. Mas o Senhor veio e fez coisas que os discípulos não conseguiam. Isso me mostra que Jesus dava a entender aos discípulos que era muito importante ter tempos com Deus. E esses tempos com Deus, irmãos, é parte da nossa chamada sacerdotal, orando ou adorando, ou os dois juntos, harpa e taça. Harpa simbolizando a música, taça, o incenso, a adoração. Eu quero voltar um pouquinho para Isaías 51, verso 2, coloca aí. O que me diz esse texto, que me deixa muito curioso? Então o seguinte, o próximo, diz ali, fará o seu deserto como Éden, Deus restaurando para o original. Mas restaurando o quê? O homem e a experiência com Deus. E a sua solidão como o jardim do Senhor. Então quer dizer que no jardim do Senhor não tinha solidão? Não. Mesmo sendo só Adão e Deus, a presença de Deus não permitia que ele tivesse solidão. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Isso me leva a entender, de uma forma subjetiva ali, que no Éden tinha música. Há alguns que até dizem que na criação, Deus foi falando e não só foi falando, Ele foi cantando e as coisas foram acontecendo. Você já parou para pensar que Deus é musical? Você já viu no Salmo 32 que Deus canta para Davi? Não só é Davi que canta para Deus? O Espírito de Cristo vinha sobre Davi, sobre os seus ministros, e Deus cantava para o povo ou para alguém específico, de maneira que a palavra era ministrada em cânticos. Você já parou para pensar que as notas musicais são em 7, algo que a Bíblia refere-se tantas coisas a Deus, é o número da perfeição? Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Olha para alguém perto de você e diga assim, Deus é musical. E originalmente, Deus criou o homem para uma música saudável, ungida, que transmite e carrega a sua presença. Enquanto eu terminei de falar essa frase, eu viajei aqui no tempo, um bom tempo, 1991. Lá em Campina Grande tinha um evento chamado Cantinho da Paz. E era um evangelismo de rua, mas também uma adoração dos crentes, né? 500, 800 mil pessoas. Uma daquelas vezes, fazia 4, 5 meses que eu tinha nascido de novo. Enquanto cantavam, olha para cá, enquanto estavam cantando, eu fiquei meio que absorvido, e algo se rompeu naqueles céus, e eu vi o trono de Deus. Diga comigo, a música tem o poder de abrir dimensões no mundo espiritual. Eu declaro que a igreja vai entrar nesses últimos dias numa música profética, numa música ungida, numa música que o cativo, na nota musical aqui, de uma flauta, de um teclado. Eu estava lendo aqui no livro de Isaías 30, na batida de um tambor. Coisas espirituais vão ser abertas, julgos vão ser quebrados, arrebatamentos,
E eu disse, meu Deus, as coisas da Bíblia estão acontecendo comigo. Coisas como o quê? Teve uma época que eu passei uma temporada estudando sobre o trono de Deus na Bíblia. Do começo ao fim da Bíblia. Você vai ver lá em Ezequiel, diz que ele estava num rio, no cativeiro. Israel estava no cativeiro. Mas ele diz que veio um vento impetuoso e ele viu o trono de Deus. Ezequiel 1, começo de sua chamada, ele viu coisas do mundo espiritual, o trono de Deus. Eu declaro que pessoas que resistiam ao Senhor vão ser arrebatadas como Paulo foi. Eu estou ouvindo uma nota aqui, você vai concordar comigo. Eu declaro que músicos vocacionados, eles num estalo só vão reconhecer que o dom deles é para adorar a Deus. E não é para as obras da carne, não é para a adoração de demônios. Eu chamo músicos para vir servir no reino de Deus. Eles vão ser lavados, santificados, transformados e vão colocar o dom de Deus na vida deles para o serviço do Rei da Glória. Diga comigo, Deus gosta do som de música. Aleluia. Eu estou com a nota da gente orar um pouco em outras línguas. Não sei o que é, mas vamos orar todo mundo. Deixe que pelo menos 5 pessoas ao seu redor escute o que você está orando agora. Nada de timidez, nada de não. Rabanache que levreme, andremenecosha, entres, gandavacanta, borif, lafanda, comba de vegiri. Entre bos gidilibrimiki. Handere bremenegele bremenesidere. Mekana, coriam, bramanashi. Chega de bos gidiliriandres. Hayana kuliri kroka tataskit lifri. Randa, mombo. Ore, oye, konde bolge desgidilirishi. Broche que tenemeki cantana massisi. Ere aria Brahmanassis. Tu és o Deus de restauração de todas as coisas. Nós tomamos essa palavra sobre as nossas vidas. A experiência do trono, da tua presença. Nós vamos ser tomados de alegria, de júbilo, de som, de música e de ações de graças. Não, nós não vamos nos dar a murmuração, mas nós nos inclinaremos para as coisas do Espírito, mesmo em tempos difíceis, porque a sua palavra diz: em tudo dai graças. Obrigado, obrigado. Diga comigo, eu sou nascido do alto. Diga, na carne foi nesta terra, mas no Espírito foi na cidade do alto, Jerusalém do alto. Eu falei que a lei nós vamos. 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 4, falando de Jesus como a pedra que vive, diz assim, 1 Pedro 2, verso 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Olha o verso 6. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado.
Diga, Jesus é a pedra posta em Sião. Então o Sião, olha para cá, não só foi importante no Velho Testamento para Davi, em Jerusalém, Monte Sião, Israel, mas também ela diz respeito a uma realidade nossa. Hebreus 12, 22, que já falamos, e aqui está dizendo que Jesus é a pedra colocada em Sião. E eu fui ver, eu já tinha lido, mas fui rever. A palavra Sião, Zion, significa monte escalpado, ou careca, ou árido. E Jesus é colocado nesse lugar. Por quê? No natural, Sião era um deserto árido, como nós lemos agora há pouco ali. Mas Deus transforma o deserto, o que não tinha nenhum valor, em algo glorioso. Só nós sabemos como nós éramos antes de Cristo. Mas Ele nos devolveu beleza, Ele nos restaurou, Ele nos recriou. Ele está numa obra poderosa nas nossas vidas. Aquele que começou a boa obra é poderoso para completar. Eu declaro que você não vai ficar feito um prédio feito pela metade, abandonado, não. Deus está dizendo, continue na minha presença, porque eu vou continuar minha obra na sua vida. E quando a Bíblia diz aqui, quem crê não será envergonhado. Diga comigo, eu creio. Ou seja, você não vai ser envergonhado. Agora na nova aliança nós adoramos em espírito. E a Bíblia está dizendo aqui que nós vamos ter essa experiência de alegria, de júbilo, de ações de graças e som de música. Eu fiquei pensando alguns textos na Bíblia sobre presença. Abre lá comigo em Gênesis 3, 18. Você sabia que quando Deus criou o homem, foi criado para viver na presença? Diga comigo, viver na presença. Mas o que diz aqui Gênesis 3, verso 18. Gênesis 3, verso 18, diz exatamente assim. Eu vou voltar aqui, adiantar para o verso 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou conhecedor como um de nós, do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O que aconteceu aqui? O verso 8 também nos ajuda a entendermos. Abre lá comigo. Gênesis 3:8. Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Por que o homem se escondeu da presença? A queda trouxe algumas consequências. Trouxe medo, culpa. O homem, ao invés de ir para Deus, fugiu de Deus, se escondeu nas árvores, justiça própria. Nós vemos aqui que o homem se desligou da presença. Em que momento? Que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz também, no verso 24 que nós lemos, que por causa dessa desconexão da presença, o homem também ficou desconectado ou perdeu o acesso à árvore da vida. E Deus o expulsou do jardim. Eu gosto de dizer que não foi uma expulsão de ira.
mas foi uma expulsão de proteção. Porque 4.000 anos depois, ele havia de enviar o Redentor. Ali dentro do jardim, quando Deus chamou Adão, Eva e a serpente, disse para Adão palavras das consequências, para Eva também, e para a serpente disse: o teu descendente, o descendente da serpente, teria uma inimizade com o descendente da mulher. Não mais se referindo a Eva, mas a Maria. Haverá inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o descendente da mulher. Então estava falando de uma inimizade. E ali dentro do jardim do Éden, Deus sacrifica um animal, primeira figura de derramamento de sangue, veste o homem com aquelas roupas de pele e o expulsa com uma promessa de um Redentor que viria 4.000 anos depois. Agora, o que esse Redentor faria? Restauraria o homem à presença. Diga comigo, restauração à presença. Eu quero te dizer uma boa nova, você foi restaurado à presença. Eu quero te dizer outra, você foi restaurado. A Bíblia diz em Hebreus 6,4 que nós temos acesso, temos experimentado os poderes do mundo vindouro. Quais poderes? Da árvore da vida. Um dia nós vamos vê-la literalmente, mas nós já experimentamos dos benefícios da árvore da vida. Abre comigo também em Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Jesus está falando às igrejas, 7 igrejas. A igreja de Éfeso, no verso 7, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Diga comigo, está chegando o tempo da restauração completa. Em Apocalipse 22 fala 3 vezes da árvore da vida. Os que tiveram suas vestiduras lavadas com o sangue do Cordeiro vão ter o direito literal, como está lá na condição de Adão antes da queda. Por quê? Deus é um Deus de restauração de todas as coisas. Mas sabe, irmãos, enquanto isso não se dá, Deus está restaurando essa vocação de conhecê-lo, de ministrar a Ele, de experimentar a sua presença, de sermos ministrados com tempos de refrigério. Aquele que tinha lá no Éden, que nós lemos aqui, Gênesis 3:8, olha para cá, a voz. Eu não só quero a presença, eu quero a voz dele. Eu declaro que nós vamos dar mergulhos em Deus, onde vamos discernir sua voz. E algumas vezes, para discernir a voz, Deus vai nos dar a ajuda de algo que a música tem o poder de fazer. Você lembra que o profeta, no Velho Testamento, posso descer? Vou ficar aqui, não vou chegar aí perto não. Ele diz, trazei-me um tangedor. Porque a música, ao invés de puxar ele para fora, para os 5 sentidos e consciência desse mundo natural, a música puxou ele para dentro, para perceber e ouvir a voz de Deus. O tangedor tocou e ele discerniu a voz de Deus. Tem algo na música ungida que vai nos colocar em contato com a voz de Deus, com aspectos do caráter de Deus que Ele vai se manifestar para nós, com o amor de Deus. Eu declaro que nós vamos experimentar dias que a música vai ser tocada
E pessoas vão se sentir abraçadas por Deus. Pessoas que antes pensavam que Deus não as amava, elas vão se sentir como um abraço. Sabe aquele a que a gente diz aqui no nosso contexto nordestino, um abraço do fundo do coração? Um abraço arrochado. Ninguém vai chegar nem perto dela, mas elas vão ter. Deus está me abraçando, o que é isso? Diga comigo, aspectos do caráter de Deus vão ser liberados através da música ungida. Eu não vou ler, mas eu vou citar, se você for curioso, vai ver, em Isaías 30. Diz que enquanto tocava o som da flauta, eu achei linda aquela flauta aqui, no monte do Senhor, e ao som dos tambores, Deus trazia julgamento sobre a Assíria. Eu gosto de pensar que no Velho Testamento os inimigos de Israel eram visíveis, eram povos idólatras. No Novo Testamento, Paulo diz, nossa luta não é contra carne e sangue, então não é gente. São demônios, influências demoníacas, morte. Se no Velho Testamento tinha uma música que trazia julgamento sobre os inimigos, eu quero te dizer que tem uma música profética que vai trazer juízo sobre obras do diabo na nossa nação, sobre doenças que o diabo está colocando sobre pessoas. Sabe, eu declaro, pensa comigo. Se Adão, antes da queda, na presença do Senhor no jardim, o jardim era tomado pela presença de Deus, e ele tinha acesso àquela árvore. E Jesus traduz algo muito curioso na tentação, porque ele é o último Adão. Ele diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, isso me mostra um pouquinho Adão antes da queda. As frutas naturais nutriam o seu corpo, mas a palavra da boca de Deus nutria seu espírito, e Jesus repete isso. E a árvore da vida? Eu vou usar uma linguagem que você entende, tinha como que uma radioatividade poderosa. Deixa eu te dizer, quando a gente está adorando, aquela radioatividade de vida do trono, ela libera e afeta um lugar. É possível e vai acontecer isso, nós vamos ouvir falar dessas coisas. Eu lembro, eu estava uma vez no Rio de Janeiro, numa ceia, numa choupana, na igreja lá, onde hoje é o pastor Edmilson. Na época era uma tenda de palha, tinha 30 pessoas. E eu estava celebrando a ceia, quando eu levantei o cálice, uma mulher estava lá, um demônio se manifestou, e ela foi liberta. Naquela mesma noite, quando eu levantei o cálice, exaltando o sangue de Jesus, que dá o acesso à presença, a presença nos foi restaurada pela obra do Calvário. Um homem, no fim daquele culto, disse, o meu garoto, acho que 7, 8 anos, estava com um caroço nas costas. Ele disse, na hora da ceia, o meu filho disse, botou a mão nas costas, o caroço desapareceu. Nós vamos ouvir falar de cânceres desaparecendo, porque a presença vai estar em manifestação, e como a vida da árvore da vida fluindo, e coisas vão acontecer. Pessoas presas debaixo de amargura. Imagina aí uma tsunami do amor de Deus, vai ser tão pesada que vai esmagar aquela amargura. Se eu vivi isso, eu nem lembro mais, porque agora eu estou mais consciente do amor de Deus do que dos traumas, da amargura, daquilo que me feria, que me destruía, daquilo que me deixava para baixo. Vamos orar um pouco no Espírito Santo.
Efésios capítulo 3 diz que nós vamos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Sabe algo que acontece com o adorador? Ele cada dia mais se torna parecido com aquele a quem ele adora. Escondo-lhe vremenegeshikichiriandres. Andalabaculi de briminishirigale bremenestequirias. Mondrestiquias. O Espírito está me lembrando um texto no Velho Testamento que diz: com cordas de amor eu te atraí. Eu escuto o Senhor dizendo: eu estou te atraindo para mim. Eu estou te atraindo e te restaurando. Eu estou te atraindo e fazendo você entender o propósito original para que eu te criei em adoração. Você é meu adorador. Você vai conhecer quem eu sou. Você vai experimentar quem eu sou. Lá no livro de Ezequiel diz: por que você me abandonou à fonte das águas vivas e foi beber águas em cisternas rotas? É tempo de tornar para mim. É tempo de beber das águas que fluem do meu trono. Porque por onde o rio passar, tudo que tiver morto viverá. Eu tenho uma percepção, escamas não são caindo dos olhos naturais, dos olhos espirituais. Tudo ficando tão transparente, tão claro, tão nu. Ele está dizendo: eu quero que você me conheça. Por isso que eu coloquei dentro de você o espírito do meu filho, que diz: Abba, Pai. Eu coloquei dentro de você um desejo de buscar a mim mesmo, diz o Senhor, e de me conhecer. Um desejo de me amar. Ao idólatra e que adora outras coisas, ele fica mais cego, mais surdo e mais insensível. Mas o que me busca, eu vou te fazer ver, ouvir e perceber. Você será sensível para mim. Você será movido por mim. Só levanta as mãos. Há algo da presença do Senhor nos tocando. Começa a falar em outras línguas. Mantala cruz que te levreshi derikis. E candaroloroshi. E checa tu lovrosti. Andro corrombronas. As canta la frandara lirinestesis. Chegou a hora de você conhecer o adorador dentro de você, que Deus já te fez.
Eu declaro ele se levantando com ousadia. Eu declaro que medo e tristeza não vão vencer a alegria, o júbilo, a gratidão dentro de você. Todas essas coisas serão maiores do que os sentimentos naturais. Tomados de toda a plenitude de Deus. Quando Jesus veio e cumpriu Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Parte daquela profecia diz que nós experimentaríamos vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. Não se assuste se você ter uma percepção como uma capa, como um sobretudo caindo sobre você. Porque um dos efeitos da unção é que ela vai nos levantar de uma condição de angústia, de dor, de medo, de apatia, para uma condição de sermos adoradores dele. Ele está dizendo: eu te dou vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. E é pelo meu espírito que você vai me adorar. É pelo meu espírito que você vai conhecer quem eu sou. É pelo meu espírito que você vai atrair a minha presença e a minha glória. É hora de me adorar. É hora de experimentar níveis da minha glória, de ouvir minha voz, de conhecer as profundezas do meu coração, de mergulhar nas águas profundas do meu espírito, que é o espírito de revelação. Levra mas cliriandre, morelere nemanacluriderelere, shalavrible makoski dirimikias, alergida la maslirimikilerenereneresenses. O jugo sendo despedaçado por causa da unção. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Adorando em espírito. Eu vejo vestes caindo sobre nós. Há uma renovação espiritual, há um avivamento vindo sobre você hoje. A Bíblia diz em Romanos 12: sede fervorosos de espírito. Sabe uma chaleira, quando vai chegando 90, 98, 100 graus, ela começa a borbulhar e fumaçar.
Deus está dizendo: é tempo de borbulhar e fumaçar. E é de dentro para fora. Vestes de louvor. Vestes de louvor. Vestes de louvor. Há tantas coisas acontecendo nesses minutos e que vão adentrar nessa noite, lá na sua casa, lá no seu quarto, dentro do carro, quando você chegar no carro. Elas apenas estão começando agora. Especificamente agora, eu estou vendo uma ressurreição em pessoas que são do ministério de louvor. Agora é bem específico. Porque você enterrou o seu dom quando eu te dei para você me servir, me adorar e ter esse dom como instrumento para inspirarem outros a me adorar. Eu vejo a ressurreição de chamadas aqui. Ele está te tocando. Sim, Ele está te tocando. Você desistiu, mas eu não desisti. Eu estou te santificando como santifiquei Isaías naquele dia. Você é meu. Você é minha propriedade exclusiva. E em lugar da vergonha haverá dupla honra, porque eu estou te restaurando. Eu estou te restaurando, diz o Senhor. Me colhama, me parabagaste que prefremenequiche, chacatana macolirinde vremenegistesis, skitlibrible relegabaste que tiriandres. Sofismas que entraram na sua mente por causa de ouvir voz de espíritos enganadores, elas estão definhando e secando agora, porque o Senhor está dizendo: você vai estar debaixo da influência da minha voz de hoje em diante, diz o Senhor. Não mais servindo dois senhores, mas me servindo. Sim, estou te atraindo para mim. Só mais um pouco. Levanta as tuas duas mãos em reverência a Ele. E tua vontade
capítulo 3, capítulo 4, sobre uma vocação celestial. Sabe que você tem uma vocação celestial? Há uma outra coisa. Em Apocalipse 1, Jesus fala às 7 igrejas, conclamando elas e santificando. Um dos nomes do Senhor é Jeová Makadosh. Deus é santo por excelência e nós somos santos por influência, porque Ele nos santifica. Eu percebo a mão dele sobre nós, nos santificando. E Ele dizendo para cada um de nós: você é minha propriedade exclusiva. Eu não vou dividir você com ninguém. Eu tenho ciúmes de ti. O meu zelo está sobre ti. Eu estou te tocando com minha santidade, como toquei Isaías. Vai vir um sentimento de ser exclusivo dele sobre você. Você não vai dar mais concessões a uma vida normal, natural, muito menos de pecado. Não posso fazer. Isso não me pertence mais. Eu sou dele. Eu vivo para ele. Eu percebo uma santificação mais profunda vindo sobre nós. Só um minutinho, levanta as tuas mãos. A Bíblia fala do lavar santificador do Espírito Santo. Lixos estão indo embora. Isaías percebeu que impurezas foram arrancadas da sua vida e Deus estava consagrando. Eu sei que você já ouviu essa palavra, consagrado a Deus. Eu quero te dizer que esse fim de semana Deus reservou para te consagrar para Ele. Você me pertence. Você é consagrado, consagrada aos meus propósitos. A última coisa, eu percebo uma convicção do Espírito Santo. Um dos ministérios do Espírito Santo é trazer convicção no nosso íntimo. Ele está vindo muito forte agora.
Nós vamos parar agora, mas Ele não vai parar nessa noite. Não pense que essa conferência é só as 2 horas que a gente fica aqui. Ela vai continuar por muitas horas sobre você. Agora, os seus próprios lábios com sua boca, como nós lemos aqui em Isaías 51. Vamos encher esse lugar de ações de graças ao som da flauta. Nós te agradecemos, Senhor, a tua graça e o teu favor, tua bondade e o teu amor, tua graça sobre nós. Obrigado pelo Espírito de revelação que nos leva a outra dimensão e nos faz conhecer o teu trono, aonde há alegria permanente, onde há júbilo sem igual e o som de música celestial. Adoradores celestiais que tocam o trono de Deus, a face de Deus, que se rendem aos seus pés em adoração, rendição completa, entrega total. Restaurados ao ambiente onde tua voz é tão clara e real, onde o teu descanso nos envolve, tua presença nos enche. Nada é tão precioso como te conhecer e estar contigo. Por isso os discípulos disseram: façamos 3 tendas aqui. Eles tocaram que era eterno. Eu não vou mais desprezar isso. Jesus conquistou por nós, é meu por herança. Mergulore salai, erglere ne masai, lirkorgana shanai, membrule kirilis, erglere slereva, membrurgerere, entre laranana, orgrama sanala. Línguas de devoção, línguas de amor, línguas de comunhão, línguas de intimidade, perfeita comunhão. Um dos nomes que eu esqueci de falar foi Jeová Shalom. Ele está em manifestação agora. Orgalara mais, morelele,
Eu sou a tua paz. Ninguém pode te tirar da minha paz. Eu abençoo meu povo com paz. A minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. A minha paz na alma, no corpo, paz na tua casa, paz na minha igreja. Eu vos abençoo com paz. Paz, santa paz, perfeita paz. Você pode ir sentando.